Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. E hoje nós vamos falar sobre fracasso. Como é que a gente lida com planos que não deram certo, com investimentos que foram pela culatra, por situações que a gente se envolveu e se dedicou e aquilo não teve o resultado esperado? Difícil, né? Fracasso é algo que a gente não quer, né? Encarar. Não, e é duro isso, né? Porque eu vou te dizer, talvez algo que eu fui desconstruindo ao longo do tempo, né? A gente, pelo menos eu carregava, e eu sei que muitas pessoas carregam, um senso de que as coisas vão dar certo, né? Que se você fizer tudo certo, as coisas vão dar certo, né? Quase como se o universo te devesse te propiciar os resultados, mas às vezes as coisas, na verdade, no fundo a vida não é assim, né? Não. E você pode fazer tudo certo e as coisas darem errado, né? Não tem exatamente uma justiça nisso, né? Essa sua colocação traz uma série, né, de reflexões, né? Porque o que é, de fato, fracasso. Uhum. E o quanto a gente fala, eu fiz tudo certo, mas de fato dependia de mim? Era só do meu esforço? Isso, exato. Tem um monte de fatores, né? Mas na fantasia individual é assim, né? Quase como quem planta colhe. Vamos dizer, o ditado popular, quem planta colhe. Né? E quem planta, planta. Às vezes colhe, às vezes não colhe, né? Mas nessa analogia, por exemplo, eu posso colher não esse ano. Esse ano pode não ter colheita. E o ano que vem a colheita ser melhor do que o ano anterior. Que essa é a esperança. Essa é a esperança. Mas também o outro ano pode não ter colheita de novo. E aí, né? eu acho que exige da gente uma postura, né, que a gente trabalha bastante em mindfulness, que é a gente trazer mais equanimidade para os processos, né, das coisas que a gente classifica como boas e daquelas que a gente classifica como ruins, né? Ao mesmo tempo, você falou quem planta colhe, e ao mesmo tempo me veio uma outra lembrança, né? Faz o bem, não olha para quem, e que é um despojar, e assim, eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito, independente se haveria colheita ou não, se a pessoa ia me retribuir ou não. Na minha consciência, tá tranquila de que o que estava ao meu alcance, do que eu poderia, por exemplo, fazer, foi feito. E esse eu acho que é um trabalho interno gigante, de conseguir viver dessa forma em relação, por exemplo, às pessoas que nos cercam, em relação, por exemplo, aos ambientes, né? Porque se a gente falar, por exemplo, também de relacionamentos, a gente faz um investimento e a gente, mesmo não querendo, né, esperar, eu acho que o único amor incondicional que a gente tem, acho que é com os filhos, né, que independente de qualquer coisa, assim, você sempre vai amar da mesma forma. Mas parece que tudo na vida está muito condicionado ao que vai vir em retorno, né? Quer seja, às vezes, por exemplo, de uma empresa, quer seja da outra pessoa. Implicitamente, eu acho que no nosso subconsciente fica essa condicional.
né? De se, né? Então, eu estou fazendo isso e vai acontecer aquilo. E as coisas não são matemáticas, né? Assim. Então, o quanto exige de sabedoria, de resiliência, diante de algo que, a princípio, a gente pode considerar ruim e não é. Ou, às vezes, quando a gente considera que é bom e também não se concretiza de alguma maneira, né? Então, ao te ouvir, né, falando o que a gente faz diante, por exemplo, do fracasso, eu fico pensando o quanto, às vezes, as outras pessoas, por exemplo, que estão ao nosso redor, diante de uma determinada situação, algo que para a gente é classificado como um fracasso, é sucesso. Eu acho que tem, vamos dizer assim, fracasso é até uma palavra meio que carrega, né? Ela é carregada, até meio teatral, né? Um pouco, né? O fracasso. Fracassei. O que é realmente um fracasso, né? Sim. E talvez a gente precise definir um pouco melhor isso, né? No fundo, no fundo é algo que você criou uma expectativa, né? E essa expectativa não foi atendida. Ou a realidade não está sintonizada na sua expectativa, né? E a gente pode viver isso como fracasso. Muitas vezes, essa experiência de um plano mal sucedido, né? De um resultado inesperado negativamente, ela vem de expectativas não realistas, né? De você criar um cenário ideal que provavelmente nunca seria atingido. E a gente faz isso muito, né? Muito, né? Principalmente, eu acho, né? Da minha experiência e de outras situações que eu vejo, essa coisa de não ter expectativas, por exemplo, realistas, mas ainda assim cultivar expectativas, quando a gente tem um envolvimento emocional, né? Uma identificação de alguma forma, que é um pouco a questão, por exemplo, da empatia, né? Me colocar no lugar do outro. A gente pode ter uma empatia cognitiva e uma empatia afetiva. Na empatia cognitiva, eu posso estar falando, por exemplo, de um assassino, de um torturador. Ele vai ter uma empatia cognitiva, ele vai entender. E a partir desse entendimento ele faz o outro sofrer mais. Na empatia afetiva eu sinto, né, um pouco o que o outro está sentindo. E nesse sentido acho que isso torna mais nublado, né, o cenário. Então, racionalmente não daria para chegar. Mas emocionalmente isso nubla o cenário e parece que pode existir uma luz no fim do túnel, pode ter jeito, né? E às vezes a gente investe, né? Investe tempo, investe muitas coisas. Exato. E o que você já ouviu, Verinha, assim, de histórias das pessoas? O que é para você que seriam exemplos comuns, assim, de experiências que as pessoas sentem como um fracasso, né? Uma clara para mim é uma experiência de negócio, né? De um profissional ali, uma empreitada profissional que dá errado, né? E isso é muito comum, né? E se a gente for, acho que por essa linha de eu assumir isso, né? Então, ter essa expectativa também não real. Vamos pensar, por exemplo, num funcionário numa empresa. Né? Às vezes ele pode dizer que ele foi super dedicado, achar que ele fez tudo o que era possível e de repente ele é dispensado, fracassei. Aí ele traz como se fosse, por exemplo, essa culpa para ele. Eu fracassei porque se ele tivesse realmente feito as coisas de maneira correta, isso não teria acontecido comigo. Vem uma culpa, vem uma vergonha, uma sensação às vezes de inutilidade, né? De evoluir até para um quadro, por exemplo, de saúde mental, mas passa por outras questões, né? Então nem sempre o fazer esse tudo, né? Porque depende de outras decisões, depende às vezes de um contexto maior de empresa que a gente
não tem acesso. Uhum. E o quanto, em termos de regulação emocional, o ter, de fato, esse desfecho negativo, que não era o que eu esperava, ele chega e ecoa em mim como uma possibilidade de aprendizado, de reflexão, sem me carregar tanto emocionalmente, como se tivesse, né, o dedo apontando de que foi culpa minha, eu deixei de fazer alguma coisa, e às vezes sim, porque nós não somos perfeitos. Quanto é possível, digamos assim, a coisa do perfeccionismo, né? Da cobrança. Provavelmente, numa determinada tarefa, se você investisse todo o tempo do universo naquela tarefa, você ia fazer ela melhor, mas não é viável, né? Não é nem possível, nem viável, e ferraria todas as outras áreas da sua vida. Né? Esse é o famoso, né? Para cobrir um santo, você descobre 10. Exato, né? Então, até a capacidade de investimento tem limite, né? Mas é isso, a experiência de sentir que um investimento deu errado é muito triste, né? Sim. E eu não sei, eu estava pensando talvez o tema como lidar com o fracasso, né? O que fazer diante de uma experiência que deu errado, né? E aí a primeira coisa que a gente pontuou é assim, o fracasso parece uma palavra meio pesada e fora de contexto, né? Assim, não é bem isso, né? Os planos falham, as coisas dão errado, né? Isso é parte da vida, né? Da sabedoria, né, popular, minha mãe às vezes dizia muito isso. Então, assim, da água derramada, sabe? Não. Aproveita-se o que se pode. Então, assim, certo. Então, isso. Não adianta chorar pelo leite derramado. Também. Também. Ou que não, outra frase nessa linha é o que não tem solução, solucionado está. Exato. A gente só precisa tomar cuidado, por exemplo, com essas frases, no sentido de não incentivar, por exemplo, também uma esquiva experiencial, né? Sim. Então, o que não tem remédio remediado está, então bola para frente, e aí eu foco em outra coisa. Isso talvez me roube a oportunidade de refletir sobre os meus esforços, de refletir de fato naquilo que é importante para mim ou não, para que a gente possa fazer diferente de uma outra vez. A gente realmente não consegue acertar sempre. Acho que é um alento, né? Às vezes a gente tem essa coisa de não é possível fazer melhor do que o seu melhor. Não dá. Então, assim, para aquele momento, eu fiz o meu melhor. Eu né, dentro daquela questão que você colocou, dedicar todo o tempo. Não dava para dedicar, mas dentro do que era possível, eu dei o meu melhor. E não dá para fazer mais do que isso. E aí, não indo para o lado da esquiva experiencial, então aconteceu, sim, bola para frente, mas talvez é como se fosse possível e necessário ter o seu tempo de luto. Exatamente. Eu acho que essa é uma questão crucial, assim, que óbvio, não ter o tempo de luto, não é você se afundar nas profundezas do sentimento de derrota, e não é isso, mas é assim, simplesmente só pensar racionalmente, falar, tudo bem, podia ter dado certo, podia ter dado errado, paciência, bola para frente. Normalmente, se você estiver sendo verdadeira com você mesmo, isso é um passo que vai te custar em algum momento, né? Sim. Porque você foge, mas um momento isso vai vir à tona com mais força e talvez
te coloque numa situação mais difícil. E é isso, ser verdadeiro com você nessa hora. Putz, realmente, tá sendo triste, tá sendo difícil. E lembrando, a gente já falou, né, tem um poema de luto do poeta português, que a gente, em algum programa a gente falou que ele fala assim, né, essa dor da perda, ou essas tipos de... ela tem que ser devidamente honrada. Exatamente. Ela tem que ser devidamente honrada. E tem um outro aspecto, né? A minha mãe era cheia, né, das palavras, dos ditos populares, que ela dizia também assim: quem não se sente não é de boa gente. O que quer dizer isso? As coisas acontecem e elas ecoam na gente. Deixam, às vezes, marcas mais superficiais, mais profundas. Então, se permitir, como você colocou, ser genuíno para viver esse luto, para poder refletir e que isso possa representar, né, um aprendizado para outras condições, porque vão surgir outras situações na vida em que o fracasso será também possível, mas talvez elas, de novo, nos chamem para alguns padrões de comportamentos que a gente tem diante do que acontece. Então, o quanto este luto que eu estou vivendo, este fracasso, pode me ajudar para eu refinar um pouco mais deste eu ser humano, deste eu profissional, por exemplo, né? Porque, às vezes, o que mais acontece, então, assim, foi um fracasso, mas aquilo está me pesando tanto, é tão ruim, que eu vou me afundar em outra coisa. Então, eu vou me afundar em outro trabalho, vou encontrar uma distração para não pensar nisso, para não viver isso. E eu estou pensando em alguém que teve um fracasso no relacionamento, um relacionamento que não deu certo, aí pula para um outro. Não deu nem tempo. Pula para o outro relacionamento também horrível. Essa é uma receita de fracasso. Porque é muito comum, né? Foi boa lembrança que você trouxe. A pessoa assim, né? Então, tá super lá, né? Chateado, inconformado, né? Sentindo fracasso. Deixa eu abrir lá o aplicativo, a agência de matrimônio, né? Então, assim, eu não me refiz, eu não nem olhei o tamanho, né? Do estrago que existe. Como é que eu vou estar inteira para uma outra pessoa, né? Então, assim, a probabilidade de dar errado... Não, mas tudo bem, pode ser divertido ali, né? Mas pular essa etapa de honrar a dor, honrar a perda, honrar o luto pelas expectativas, né? Sim. É uma escolha ruim. No sentido até estrito, né, da palavra, a gente sabe, né, cientificamente, e com certeza a gente tem vários exemplos de pessoas, por exemplo, que perderam pessoas, né, que morreram, e elas não se permitiram, né, por exemplo, viver o luto. E não viver esse luto, mesmo anos depois, trouxe uma conta alta, né, que é esse deixar de honrar. É uma parte de nós, do tempo, de emoção, de sentimento que estava ali, presente, né? Então, é um honrar e não, acho que num passo, né, posterior, o ressignificar, né? O celebrar, quer seja do fracasso de um relacionamento ou de uma outra relação, por exemplo, profissional, esse tempo, né? Celebrar por esse tempo em que coisas boas aconteceram, né? Então, acho que nesse momento em que se encerra,
uma atividade, ou se encerra, por exemplo, um relacionamento, a nossa tendência é ficar só nisso, né? Desse funcionamento da mente, né? Então, do que eu estou classificando como ruim e eu deixo para trás todas as outras coisas boas que aconteceram, né? Eu não me lembro mais, isso não fica tão fresco, né? Na memória, no coração. Então, às vezes, a gente faz esse exercício, né? De olhar para o percurso desse tempo em que eu estive, por exemplo, numa empresa, em que eu estive com alguém, coisas boas e ruins aconteceram. Faz parte, né? Que é o eletrocardiograma. A vida é assim, feita de altos e baixos. Talvez seja uma maneira de que esse fracasso ele não nos afunde, mas que ele possa nos erguer para outros patamares da vida, de ser humano mesmo. Sim. E sabe, não, você fez uma reflexão muito profunda, assim, eu acho até que eu me perdi. Me perdi na profundidade da sua reflexão, velhinha. Mas realmente você olha para a situação normalmente com algum viés, né? Pegando mais o negativo. Ou, eu diria, pegando o que faz... o que te deixa com mais sentimento de fracasso, né? Eu tô lembrando disso porque é muito frequente isso, né? Em termos de relacionamento, que a pessoa fica sentindo... E aí só lembra a parte boa do relacionamento também, né? Que é para ajudar a justificar. A sofrer, né? Nossa, exatamente. Mas era tão bom, era perfeito. Exatamente. E às vezes a pessoa não era tão boa assim, né? Mas precisa achar uma justificação para você continuar sentindo. Aquilo é colocar mais lenha no sofrimento. E tudo bem também, né? Mas assim, a gente está falando de ter o espaço para sofrer, mas esse espaço para sofrer também tem esses momentos, né? Da idealização do que era aquilo. Nossa, aquilo que eu tinha idealizado ia ser maravilhoso, nunca mais vai ter uma coisa dessa. E não, né? Sim. Não é porque esse ano o Galo não foi campeão que ele não vai ser campeão os próximos anos. Ele provavelmente vai ser. Exatamente. A gente segue fazendo o nosso melhor, acreditando que todos os jogadores do Galo vão estar dando o seu melhor na partida. É verdade. Mas, de repente, chove, a grama não tá boa. O juiz rouba. O juiz rouba, né? O melhor jogador tem uma contusão e não... Né? Nossa, então, você assim... tá falando isso. Eu não sei se quem tá assistindo gosta de futebol americano. Provavelmente não, mas tem um time de futebol americano, e eu acompanho futebol americano. Eu gosto de qualquer esporte, na verdade, quase. Mas futebol americano eu gosto também. E aí tem um time que nunca ganha há milhões, zilhões de anos, que é o time de Nova York, que é o New York Jets. Os jatos de Nova York. Eles não ganham nunca. Eles são persistentes, então. Eles são persistentes, porque eles continuam lá. E aí, esse ano, eles contrataram o melhor jogador. Que é no futebol americano, é o quarto zagueiro, o quarterback, é o cara que lança a bola. Então, o melhor jogador é o Aaron Rodgers. O marido da Gisele Bündchen aposentou, né, que é o Tom Brady, que era fantástico também. E aí, esse Aaron Rodgers é um cara espetacular, assim, um mago dos passes, não sei o quê. Primeiro jogo, primeira jogada da temporada, o cara teve uma ruptura de tendão de Aquiles. Não vai jogar a temporada inteira, né? E é toda aquela expectativa que se tinha, né? Porque ele ia salvar. Não, e o time foi ficando bom, porque você traz um cara que é o melhor, outras pessoas vão querer se juntar ao time. O time ficou um time bom, né? Que ia lutar pelo título. Aí vai lá o danado. Primeira jogada. Machuca sozinho. Ruptura de tendão de Aquiles. Um troço super complicado, duro. Enfim.
É isso. Não à toa, né? Tapa Qual na é o cara. calcanhar de Aquiles de qualquer um? Pois é. Mas é isso, né? Às vezes a gente tá esperando Frustração de expectativas, né? uma solução mágica, Uhum. né? Que só tá na nossa cabeça ou às vezes no nosso coração, né? Então, às vezes a gente precisa de um tempo, né? E o quanto, às vezes, como a gente se sente em relação a essa situação, ela pega na gente nas questões já internas. Uhum. Que, por exemplo, a gente tem, né? Então, aquela situação que eu estou chamando, às vezes, de fracasso, talvez ela vá reverberar dentro de mim a partir da minha história, do meu contexto. Então, ela pode também pegar esse calcanhar meu de Aquiles, que faz de novo vir à tona algum aspecto que eu preciso trabalhar, né? E aí, essa coragem, então, de ao honrar, eu não vou fugir disso. Eu vou entrar em contato. Então, nesse sentido, eu resgato novamente, né? A questão da compaixão, né? Diante dessa situação, né? Porque às vezes também, assim, além da esquiva, a gente quer achar culpados, né? Então, quer ficar apontando, né? Foi culpa de quem? Não, sim, não é culpa. A gente tem responsabilidades, né? Que são compartilhadas. Porque a gente também não faz nada sozinho. E aí, abrir esse espaço generoso desse honrar, que é também desse sentir a dor, de sentir a tristeza, de ter o pesar. E não simplesmente de bola para frente, vamos para a próxima, qual é o outro item da agenda, então agora vamos fazer o quê? Nada aconteceu. Passado, né? Sabe um atalho que é um atalho... é um mecanismo, digamos, mais pueril ou primitivo, assim, para lidar com isso? É que você falou, né? De achar um culpado. E preferencialmente o culpado fora, né? Pode ser o culpado interno, que também faz sofrer demais, né? Nossa, eu fui o culpado, não sei o quê. Mas o culpado fora é um atalho, né? Então, assim, não deu certo porque puxaram o tapete, por exemplo. Tem muitas pessoas... O Galo não ganhou porque o juiz roubou. Eu ainda ressalto a semifinal da Libertadores de 2021, que o Galo jogou muito melhor que o Palmeiras, era Galo e Palmeiras. E aí, o Palmeiras marcou um gol, só que o jogador do banco estava dentro do campo. É absurdo, né? E aí, só por isso que o Galo não foi campeão, né? Então, a culpa é do outro. E também, eu acho que isso ajuda a diminuir então não tem que assumir... Não fui eu, né? Mas sabe que também tem gente que é especialista em se colocar nesse lugar de vítima. Não deu certo por causa do outro, foi o outro que fez comigo, né? Tem muita gente que, assim, é impressionante, acontece, e é engraçado para quem olha de fora, porque já aconteceu outras vezes com a pessoa, né? Por isso que eu acho que realmente a vida é pedagógica. Aconteceu várias vezes com diferentes pessoas e aquela pessoa, ela continua ali, achando que o mundo está contra ela, que ela é a vítima de todos. Ela não olha para ela, né? Então, é essa coisa que você trouxe de, assim, né? Vamos parar e sentar, né? Com isso. Não, e aceitar o meu... Aceitar, né? Foi você falou, foi. Foi o que foi. Foi o que não foi. Que dói, eu gostaria triste, que fosse. Às vezes não tem lógica, não tem explicação. Tô lembrando do poema
do português, que agora me fugiu o nome, que ele fala... às vezes não tem remédio, às vezes só tem a seringa. Não, é perfeito. Esse Não tem nem o poema, remédio, é só a seringa. esse poema é maravilhoso e volto a recordar agora que você trouxe a aceitação radical. Aceitação radical. Não adianta. Não adianta eu não querer, eu espernear, eu ficar bravo, chateado. Não vai mudar. Isso. E aceitação radical também do sentimento que você vive diante daquilo, né? Sim. Porque aí... por exemplo, né? A gente viveu juntos aí uma situação de um plano que não deu certo, né, Verinha? E talvez eu até tenha tido dificuldade de reconhecer o impacto emocional em mim, assim. Porque, enfim, tem diversas coisas na vida, diversas iniciativas, né? Mas você tem que observar. E eu acredito um pouco a essa falta de percepção do impacto emocional disso que a gente viveu junto, dessa perda ou desse fracasso, entre aspas. Aí, nesse período, eu fiquei mais ansioso. Mas não só mais ansioso, mas comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Uma dor torácica, dor no peito. Que eu falei, putz, isso aqui tá parecendo que eu tô ansioso. Mas na minha família todo mundo morre de infarto, né? Deixa eu ir no pronto-socorro. Tava tudo bem, não tive nada. Aí até uma brincadeira, né? Que aí o colega cardiologista falou, você é psiquiatra e tá aqui, né? Tô, né? Estamos aí. E é isso, né? Assim, você deixar de honrar deixar de tentar pular etapas, né? Nessas perdas que racionalmente você pode falar assim, não, isso estava dentro do espectro de possibilidades, já estava mais ou menos previsto, mas dói. Sim. Não precisa ter motivo racional para doer ou não doer, né? Não, as coisas não são tão racionais assim. E eu acho que você traz uma coisa muitíssimo importante para quem também nos ouve, né? Ficar atento. Quando a gente nega, o corpo sente. Uhum. Então, e ele não mente. Ele tá ali o tempo inteiro, né, com a gente. Uhum. E ele vai somatizar. Então, quanto que a gente, então, dentro da nossa própria cultura, a gente não dá espaço para o sentir, Uhum. para poder lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, do que está engasgado, do que a gente não consegue expressar. Uhum. Né? Então não precisa ter alexithymia para poder ter essa dificuldade, mas faz parte, né? E eu acho que os homens todos nós temos alexithymia, dificuldade de reconhecer, nomear, entender os sentimentos, né? Eu acho que é uma habilidade rara, na verdade. E eu não sei na sua experiência, mas parece que, assim, eu percebo, né, e até começando de casa, que eu acho que entre os homens, essa questão do lidar com as emoções e com os sentimentos é mais difícil de ser trabalhado. Né? Da minha própria casa, né? Porque eu sou a única mulher, então... Eu acho assim... a gente está falando e às vezes eu me pego assim, mas que raios que é isso de honrar um sentimento? Assim, que eu vou fazer? Vou ficar lá parado e aí vai vir alguma coisa? Eu vou ficar lembrando disso e aí eu vou ficar sentindo? Na prática, o que significa? Aí eu lembro da pausa compassiva. A pausa compassiva é um exercício que a gente faz
Porque a gente tem, por exemplo, no contexto de mindfulness e de compaixão, várias práticas que normalmente a gente orienta as pessoas a fazerem no dia a dia. A pausa compassiva, não. A pausa compassiva, vamos dizer assim, que ela é o pronto-socorro. Que é esse momento, por exemplo, é emergencial. Algo aconteceu que não foi legal, foi um fracasso, por exemplo. E aí, o primeiro passo é eu reconhecer, para começar a honrar, que é tipo, eu sento e olho para mim, tento localizar no meu corpo, onde é que está? Onde está o fracasso? Aonde eu estou sentindo o fracasso no meu corpo? Tá aqui, né? No peito, tá no estômago. E se eu não conseguir localizar no corpo, porque também a gente se desconecta muito, tudo bem, pega o corpo por inteiro. E a partir daí, num primeiro passo, é sinceramente e genuinamente reconhecer: isso dói, tá ruim, eu tô sofrendo por conta disso. Então, eu poder dizer para mim, assumir isso internamente, porque a gente gasta assim uma energia enorme para fazer de conta que nada aconteceu, ou ainda que tá tudo bem, quando não tá. Então, o primeiro passo dentro dessa pausa compassiva é isso, né? Então, poder reconhecer para mim, tá ruim, tá pesado, tá ruim. Segundo passo, para eu não ficar nesse lugar também, assim, né, da vítima, aos céus, ao vida, à noite, ao azar, e tudo acontece comigo, é eu ter saído do isolamento para o senso de humanidade compartilhada. Então, da mesma forma que eu, outras pessoas talvez estejam se sentindo fracassadas, como eu. Eu não estou sozinha. E é natural que eu me sinta assim. E a partir daí, num terceiro passo, eu poder me acolher e trazer para mim aquilo que naquele momento, diante do sofrimento que eu estou vivendo, do fracasso, por exemplo, que eu estou sentindo, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria de ouvir, imaginando, por exemplo, a pessoa assim mais querida. Seria talvez algo: eu tô aqui, conta comigo, Sim. né? Isso vai passar, né? Enfim, a gente poder trazer algo que uma pessoa muito querida a gente gostaria de ouvir, ou algo que, né? Porque esse é um exercício também, né? Que a gente faz, se alguém muito querido meu, muito querido, tivesse passando por essa mesma situação de fracasso, o que eu, querendo tão bem esta pessoa, que eu diria a ela? Normalmente sai mais fácil. E aí, estas palavras que eu dirigiria a esta pessoa, eu trago para mim. Porque assim como ela, eu também mereço esse acolhimento, eu também mereço esse carinho, esse honrar de um sentimento que também faz parte da nossa vida. É como a gente pensar na variedade, né, de alimentos, né, dos sabores. Existe o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o cítrico. E tudo isso compõe uma experiência. Né? Algumas pessoas adoram amargo, outras gostam do doce, do salgado. Então, a gente não tem apenas um item com sabor específico no nosso cardápio, nem na nossa vida. São momentos de alegria, momentos de tristeza,
E cada um deles tem um espaço. Sim. Até o outro lado dessa história, né? Talvez é assim... Estou refletindo, né, sobre o oposto de fracasso, sucesso, né? Qual que é o objetivo da vida? É o sucesso? Qual que é o sentido da vida? É o sucesso? Não, né? Não me parece que seja. E o que também eu chamo de sucesso. É. Da mesma forma, o que eu chamo de fracasso, o que é sucesso? Sim. O que é me considerar bem-sucedido? E aí, vamos dizer assim, na nossa sociedade, bens de consumo, sucesso é o sucesso financeiro. É ser muito rico, é ser um CEO, ou então é criar uma startup que vira um unicórnio e agora vale não sei quantos bilhões. Essas pessoas são mais felizes? Os trabalhos mostram que não. Não. Porque preenche um espaço, uma dimensão. Mas não, talvez, as mais importantes, as mais significativas. Se o universo me desse tudo que eu quero sempre, eu seria mais feliz? Acho que a dopamina ia querer mais alguma coisa. E aí a gente vai para as historinhas, né? Tem a história do gênio da lâmpada, né? Dá errado, né? Não tem essa... isso não é necessariamente melhor, né? Sim, e somos eternamente insatisfeitos, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue, aí a gente quer a outra coisa. Então, a gente pode não ter tudo que a gente quer, mas amar tudo que a gente tem. Hoje de manhã alguém mandou para mim uma mensagenzinha. Você não pode abraçar o mundo, mas pode abraçar algumas pessoas que representam o seu mundo. E isso já preenche muito. Então, a gente poder viver cada dia com a tranquilidade que a gente fez nosso melhor. Acho que alivia nossos ombros, alivia o nosso coração e sinto que nos pede a coragem de abrir o peito, né? De se abrir para o desconhecido do que a vida oferece, né? Porque as coisas, elas são impermanentes. As pessoas são impermanentes. Os relacionamentos são impermanentes. Os empregos são impermanentes. Então, a gente vive muitas vezes como se fosse o conto de fadas, para sempre. Mas o para sempre acaba, né? Não tem uma música assim? É do Quem Paralamas? Não sei. Mas tem uma música que fala isso. É do Renato Russo. Nada vai conseguir mudar o que ficou. Não, é isso. Né? Para sempre acaba. É a mesma música. Para sempre. Porque para sempre, sempre acaba. E às vezes a gente se ilude que não. Né? Então, dentro, por exemplo, da ciência da compaixão, lembrar da impermanência é algo que nos traz motivação para viver melhor. Então, a pausa compassiva, que é você parar para perceber em você mesmo, no corpo, né, onde é que está esse desconforto. E por que a gente vai perceber no corpo? Porque, teoricamente, se a gente realmente estiver aberto, né, e curioso, quando eu tento trazer para o corpo essa emoção, esse sentimento, seja ele qual for, e aí eu me sento com ele, isso vai durar 1 minuto e meio. Então, localizei. E aí, eu reconheço que tá ruim, que tá pesado, que tá ruim, que dói.
né? Dói às vezes na alma. Então, eu não vou fazer de conta. Aí você vai no pronto-socorro, só checar o eletro para ver se não tá tendo infarto. Por via das dúvidas, é bom, né? Porque às duro vezes... isso, né? Porque, na minha experiência, né? É isso. Putz, peraí, nunca senti isso antes. Será que... Tudo indica que é porque eu tô vivendo esse momento mais ansioso. Mas vai que, né? Deixa eu dar uma checadinha. Sim, e essa é uma atitude super responsável, que, na verdade... Todos nós, quem está nos ouvindo, assim, também tem o outro lado, né? Das pessoas falam, não, isso daí é ansiedade, é estresse, e às vezes não, né? Então, é uma atitude responsável, assim, estou sentindo, deixa eu checar. Uhum. Né? Da mesma forma, por exemplo, que eles falam, né? O cara levou o carro no mecânico, não sei o que está acontecendo, já olhei isso, já olhei, não vou saber falar os nomes, né, do carro, olhou um monte de coisa. Qual era o problema? Não tinha gasolina. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa, né? Então, assim, deixa eu olhar. Vou fazer eletro, ver se está tudo bem. Tá tudo bem? Então, tá. O que mais pode ser? O que está acontecendo? Né? E aí, reconhecendo, né, isso... não se isolar, não achar que né, é porque era eu, porque se fosse outro, não seria dessa forma. Uma unidade compartilhada. Sim. Para mim, uma coisa que me ajuda muito é a minha terapia pessoal. Né? Que aí você vai destrinchando assim, essas experiências e vai criando hipóteses, né? Porque você falou assim, até você mencionou, a gente faz um esforço para parecer que não está... às vezes não, às vezes não é que você faz, às vezes você funciona assim, né? Eu vejo para mim, né? Não é um esforço, né? Não, é o modo de atuar. É o modo de atuar. E não é exatamente uma questão... O esforço é procurar o sentimento. Uhum. Mas é um esforço que vale a pena. É Sim. um esforço que... até porque o colorido emocional, o impulso emocional, ele é energia, né? A vida ser um impulso emocional é uma vida sem vitalidade, é uma vida de... É isso que dá menos tempero colorido, à vida, né? É isso que dá tempero. Então, tá sempre assim, no mesmo jeito, é como a comida sem sal. Sim. Não tem gosto. Então, para mim, me vem muito assim, né? Então, às vezes, naturalmente, né? A gente não quer sofrer. Uhum. Mas, se eu sou capaz de sentir a dor, de sentir a tristeza, tem o contraponto. Uhum. Eu consigo me alegrar. Sim. Eu consigo também sentir felicidade. Então, acho que é ônus e bônus. Né? Então, vale a pena. Né? Às vezes, eu estou me protegendo tanto, né? Da dor. Não vou fazer isso porque pode não dar certo ou posso fracassar. Mas eu estou perdendo, às vezes, a oportunidade. Sim. Tem outras coisas que vêm no pacote. Então... Muito legal, Vani. Eu estou pensando aqui o que não fazer. O que não fazer diante de um fracasso? Diante do fracasso. Nesse momento pós-fracasso, assim. E aí eu estou pensando em coisas que acabam te tirando essa possibilidade de fazer uma pausa e sentir, né? Então, ficar no celular. Então, em momentos que você teria ali de poder fazer uma pausa, tá lá... e... Que é para distrair, né? E distrai bem, né? Só que potencializa te distancia cada vez mais, exato. né? Então, não buscar distratores, que infelizmente a gente tem muitos à disposição,
para que você possa sentar, né? Sentar com o que tá, do jeito que tá enquanto estiver. E quem estiver assistindo no YouTube, toma cuidado, porque o YouTube é danado, né? Então, eu tô lá assistindo, aí de repente vem assim, as 50 maiores jogadas do Aaron Rodgers, mas elas ficam cada vez mais espetaculares. Aí eu vou aqui. Os gatilhos. Os caras são malas, viu? Sim. Você não vai acreditar nessa solução que fulano inventou. Você tem certeza que não é verdade, mas você vai e assiste. Vai clicar. E fica. Você não vai acreditar como essa pessoa resolveu o seu problema de diabetes. Exato. Eita, né? Exato. Fisga. Essa é uma fórmula de fracasso, mas que cai. Ô, Diegão, já põe aí. Você não vai acreditar como a Verinha e o Elson resolvem o seu sofrimento com fracasso. 5 dicas da Verinha e do Elson, mas elas ficam cada vez mais espetaculares. Quando você pôs esses 5, põe o númerozinho e essa palavra, dica ou solução, pronto. Todo mundo, né? Viraliza. Aí você assiste e fala, cadê o negócio aqui? Cadê essas dicas? Perdi, né? Não tinha, né? Fiquei tentando contar e não deu. Mas aí tem que colocar uma música de fundo, assim, bem marcante, né? Uma coisa épica que dá um sentimento bacana. Verdade. Beleza, velhinha. Acho que era isso, né? Estamos no final do nosso horário. Mas reflexões importantes, né? Como lidar com Acho que você pode terminar com aquela partezinha, né, do poema, para todo mundo lembrar, né, dessa importância de honrar. A dor, né? A dor da perda, a dor do fracasso, tem que ser devidamente honrada, devidamente sentida, né? Agora, o como sentir aí é um caminho que cada um vai... Mas você pelo menos precisa criar o espaço, ter o espaço, criar a possibilidade. Ter essa intenção, né? A intenção de poder se abrir. E talvez se você for como eu, você vai falar assim, não, mas não estou sofrendo. Peraí, mas coloca como hipótese a possibilidade de você estar sofrendo e observa. Então, com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.